Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos trazer explicações sobre a SAF. Muita gente quer saber se é uma coisa, os pontos positivos, pontos negativos. Vamos trazer também aí uma parte do debate que foi feito hoje na Vasco TV, com algumas explicações para você, torcedor, ficar por dentro. Enfim, vamos trazer isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a situação do zagueiro Jansson, zagueiro que foi oferecido ao Vasco, zagueiro que pertence ao Brusque, e a gente vai trazer essas informações aqui desse jogador para vocês. E também sobre transmissão do Campeonato Carioca. Quando será a primeira transmissão em TV aberta? Você vai saber aqui do Vasco, na verdade, né, dos jogos do Vasco em TV aberta. Você vai saber aqui no nosso vídeo. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta, a gente vai deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor! Estamos iniciando o nosso vídeo. Eu mando aquele abraço sempre que inicio para você que está sempre junto com a gente, que se inscreve no nosso canal, que compartilha os nossos vídeos, que deixa o comentário aqui embaixo. Você que curte, muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está chegando agora, que o YouTube te recomendou, que alguém te enviou o nosso vídeo, você pesquisou lá e achou o nosso vídeo, seja bem-vindo, viu? Eu sou o Léo, aqui a gente traz informações do Vasco todos os dias, notícias, informações, ou notícias, comentamos as notícias também, trazemos análises, sugerimos jogadores e fazemos live também. Então aqui é seu lugar, Vascaíno. Vem fazer parte da nossa família, será um prazer tê-lo como nosso inscrito e também bater esse papo com você todos os dias aqui no Comenta Léo Vascaíno. E olha, daqui a pouco eu vou falar de SAF, hein? Vou trazer algumas explicações de SAF, vou trazer também os pontos positivos, pontos negativos, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque é o assunto do momento no Vasco, né? Só se fala de SAF, 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 tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas enfim, vamos falar de SAF daqui a pouco. Mas antes, vamos falar de mercado da bola. Olha, ontem quem estava no nosso grupo, né, recebeu essa informação aí por volta de umas 7 da noite, antes das 8 da noite, né, que eu consegui apurar lá com a galera. Já tinha gravado o vídeo da noite para vocês sobre o Jansson. O zagueiro Jansson foi oferecido ao Vasco da Gama, o zagueiro que pertence também ao Maurício Nassif, que é agente do jogador. E muita gente quer saber qual a situação verdadeira deste jogador. O jogador tem 1,87 m, fez 30 jogos pela equipe do Brusque no ano passado. E qual é a real situação dele, Léo? É um zagueiro que interessa, assim, ao Vasco. É um zagueiro que fez uma Série B, tem aí, vem no Brusque desde a Série D, jogou no Criciúma também. Porém, o grande impasse nesse momento é o contrato do jogador. O jogador tem contrato até o final de 2023 com a equipe lá do Brusque. E, obviamente, o Brusque quer fazer um negócio, queria uma compensação financeira, deve querer uma compensação financeira. Então isso faz com que o negócio fique um pouco mais complicado para o Vasco. Mas o Jansson é um jogador muito interessante, é um jogador que fez uma boa Série B, né? Uma Série B consistente. É um cara que, como a gente sabe, é chamado de gambá lá em Santa Catarina. Mas, neste momento, a situação do Jansson é essa. O jogador tem um contrato longo, ainda mais de um ano de contrato com a equipe do Brusque. O Vasco precisaria aí fazer uma compensação financeira para poder trazer o jogador, porque eu não acredito que o Brusque aceite aí um empréstimo do jogador para ele vir para o Vasco, até porque vai estar reforçando o rival, né? O Vasco também está na Série B, assim como o Brusque. Olha, falando sobre Campeonato Carioca, a galera quer saber, né, sobre transmissão, né? É uma informação que a gente sempre passa o ano todo aqui para vocês. Tá passando aí na tela, a galera do Somos Vasco da Gama fez essa arte aí, a galera que tem o Twitter, tem lá o Instagram também, fazem um trabalho legal do Vasco. E o Vasco terá seu primeiro jogo na quarta-feira, às 19 horas. Esse primeiro jogo terá a transmissão aí do Cariocão Play, do pay-per-view, né? Do pay-per-view aí do Cariocão. O primeiro jogo do Vasco, como tá passando na sua tela os 4 primeiros jogos do Vasco, é o jogo do Vasco transmitido em TV aberta e também no Flow, né? No Flow Esporte Clube, será aí no dia 2 dos 2, quando o Vasco vai jogar na quarta-feira aí, será o primeiro jogo do Vasco em TV aberta e também com transmissão no Flow. Então você que puder assistir, que não tiver aí na sua grade, né, o que a Record for passar na sua grade, o jogo do Paulista, você poderá assistir aí no dia 2 de fevereiro, o jogo do Vasco
pelo Flow também, já que o Flow transmitirá todos os jogos que passaram na TV aberta, também passarão lá no Flow Esporte Clube. Olha, vamos falar de SAF porque eu sei que é o que vocês também vieram saber aqui. Hoje rolou um debate na Vasco TV, eu fiquei bem atento para entender algumas coisas. Já tinha feito alguns estudos sobre SAF, a gente sabe que a SAF tem seus pontos positivos e pontos negativos. Não é uma certeza de que tudo vai dar certo, isso não tem como, em negócios não acontece essa questão de coisas vai dar certo. E antes de trazer aqui as palavras do Zeca Bulhões e também do Duque Estrada, eu vou trazer algumas coisas que eu pesquisei aqui. Sobre pontos negativos, é uma coisa que todo mundo me pergunta. Léo, quais são os pontos negativos da SAF? O primeiro ponto negativo que eu pude apurar é o risco de falência, que um clube associativo não enfrenta, até porque é um clube sem fins lucrativos, né? Até porque quando o futebol se iniciou, era de forma amadora. E isso acontece com a SAF, porque você passa a trabalhar como uma empresa. E isso pode acontecer na SAF, é uma coisa que preocupa. Outra coisa que preocupa como ponto negativo da SAF são os impostos que são pagos mais caros. Para quem sabe, são 5 anos, né, que você tem aí uma isenção de um valor abaixo. Após os 5 anos, os valores de impostos cobrados são mais caros, né? 5% aí, então aumenta um pouquinho a questão dos impostos. Outra coisa que aí preocupa bastante o torcedor sobre essa questão de SAF, né, que é um ponto negativo, é a vontade da empresa. Por muitas vezes a vontade da empresa prevalece sobre a vontade do torcedor. Isso é que preocupa muita gente, porque o cara quer dinheiro, o cara botou dinheiro, o cara quer dinheiro. E às vezes isso pode fazer com que irrite a torcida, né? Apesar de ter um investimento, o cara pode entender que o investimento que ele vai fazer não vai ter um retorno, e aí não faça com que o que a torcida quer. Então, esses são os 3 pontos fracos, pontos positivos, pontos negativos que eu trouxe aqui da SAF para você entender. E agora, eu vou deixar vocês aí ouvindo as principais partes sobre a SAF que falaram o Zeca Bulhões e também o Duque Estrada. Vai começar falando sobre os modelos, vai começar falando sobre mudanças também, né, que não pode acontecer sobre a questão de mudanças, o que é passado com a SAF, enfim, trouxe um resumo bem legal aí e você vai ouvir agora Duque Estrada e também Zeca Bulhões, e eu peço que você preste bastante atenção aí para entender o que eles passam aí sobre essa questão da SAF. Então é isso, muito obrigado, fiquem aí com o Zeca Bulhões e também com o Duque Estrada. Valeu! Eu acho que a gente está num momento que a gente não pode deixar para trás a modernidade. Quer dizer, o caminho... A gente vive hoje a revolução digital. Estamos aqui no YouTube, pela internet, falando com o torcedor, numa linha direta, se interagindo nas redes sociais. Isso é modernidade, isso é uma nova página na história. A SAF é uma nova página na história do futebol brasileiro. Ela está aí, veio para ficar, ela é uma realidade. Agora, quando você me pergunta, existem vários modelos? Não. A SAF, o tipo jurídico SAF é um só, Sociedade Anônima do Futebol, e está regulado por essa lei. Agora, a forma com que eu posso chegar para fazer uma SAF são formas diferentes. Eu posso não ter nenhum time de futebol ainda e resolver aqui entre nós, nos reunirmos e formarmos uma SAF originária, uma Sociedade Anônima do Futebol. Eu e Zeca aqui podemos montar um time e vai ser gerido por essa Sociedade Anônima do Futebol. Agora, a lei, obviamente, ela está prevendo situações de clubes pré-existentes, como é o caso do Vasco. E aí, nesse cenário, o que ela permite? Ela permite que você destaque do patrimônio do clube tudo que for ligado ao futebol, né, para ser transferido para essa sociedade. Em troca, eu vou receber ações. Então, é como se eu descesse um degrau. Eu não deixo de ser dono daquilo, mas eu já não sou dono direto daquele ativo e passo a ser dono de ações que representam aquele ativo. E aí, uma vez dono de ações que representam aquele ativo, eu vou ter a possibilidade de receber investidores, né? Então, quando você me pergunta quais os modelos de SAF, eu posso ter uma SAF que seja 100% Vasco, eu posso ter uma SAF que tenha investidores que sejam sócios minoritários e eu posso ter investidores que sejam sócios majoritários. Tudo isso é uma questão de modelo de investimento do que vier a aparecer em situações concretas para o Vasco. Para o clube, a utilização desse modelo da SAF, um mecanismo muito mais ágil e eficaz de captação de recursos, porque você está dentro de uma sociedade anônima específica para o futebol. O objeto de uma SAF é, obrigatoriamente, o desenvolvimento da atividade do futebol
masculino, feminino e de base, né? Ela só pode fazer isso, ele é um tipo de sociedade feito para isso. Ela tem regras específicas que visam endereçar o grande problema que os clubes viviam nos últimos anos. Viviam, não vivem nos últimos anos, que é o seu endividamento passado. O Zeca vai explicar melhor. Ela tem mecanismos para permitir a quitação dessas dívidas, desse endividamento, de uma forma organizada e coordenada. Ela também tem regras interessantíssimas para levantamento de recursos através de debêntures, através da captação de investimentos, né? Ela tem um senso de preservação da identidade clubística, que é uma coisa muito importante nessa lei, porque ela dá aos clubes que são sócios das SAFs uma série de direitos que vão permitir que essa identidade clubística seja mantida, seja qual for o investidor. Então, é um modelo que nos parece bastante interessante. Os estudos foram iniciados, estão em fase de conclusão já, e nós estamos começando agora uma segunda etapa, que é a discussão, né, com as diversos interlocutores e atores, seja internos do clube, seja externos do clube, né, os potenciais investidores, para a gente entender qual vai ser o modelo melhor para o Vasco e para o sócio do Vasco, em última análise, que é quem vai decidir, afinal de contas, qual o modelo que vai ser seguido. O que a SAF faz é o seguinte: ela separa a atividade do futebol numa empresa, né? Então, você destaca o futebol do clube e passa a funcionar através de um modelo jurídico que é adequado ao desenvolvimento da atividade do futebol. Por que os clubes começaram como associação civil sem fins lucrativos? Porque lá atrás, na origem, era uma atividade amadora, né, que era custeada com o dinheiro dos associados. Os associados aportavam os recursos na atividade, que era amadora, né, e essa atividade era desenvolvida ali, né, entre os sócios. Hoje em dia, a realidade mudou completamente. Hoje em dia, o futebol é um grande negócio que movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro, né, e precisa de um modelo jurídico adequado ao exercício dessa atividade, né? Então, você vê, no mundo inteiro, os clubes são constituídos como empresa, né? Na verdade, dos 10 maiores mercados de futebol do mundo, o Brasil é o único em que os clubes não são, em que as ligas ou campeonatos não são compostos majoritariamente por clubes empresa, né? Isso mostra que a gente está defasado na forma como a gente gere uma atividade econômica tão importante, que gera tantos recursos quanto o futebol, né? Então, a partir da constituição da SAF, a atividade do futebol fica submetida a um modelo empresarial, que é um modelo que traz profissionalismo, transparência, responsabilidade, né, e meios de captação de investimentos para essa atividade, para ela poder crescer de forma sustentável e conquistar cada vez mais títulos e recursos para o clube. E os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama continuam sócios da atividade do futebol, só que de forma indireta. O sócio vai ser sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama, que, por sua vez, vai ser sócio da SAF, né? Então, nesse sentido, o sócio continua como beneficiário final da atividade desenvolvida pela SAF.